Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes da Engenharia, mais um videocast do Portal Metrópolis. E dessa vez nós estamos em Salvador, na Bahia, para acompanhar a 79ª Semana Oficial de Engenharia e da Agronomia, um dos maiores eventos nacionais do setor. Eu sou Brena Farias, jornalista do Portal Metrópolis, e aqui a gente vai conversar com muita gente interessante sobre inovação, tecnologia, criatividade e tudo o que está por trás do desenvolvimento de soluções para o futuro sustentável. Bom, o Brasil enfrenta vários desafios quando se trata de expansão urbana desordenada. Esse crescimento sem planejamento traz muitos problemas sociais e ambientais. E os nossos convidados de hoje são especialistas no assunto. Eu estou aqui acompanhada da Maria Esther, professora do Instituto Militar de Engenharia, especialista em engenharia geotécnica, e do Marcos Gervásio, engenheiro civil, consultor e perito, presidente do CREA Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. E eu que agradeço esse convite, agradeço a oportunidade, ainda mais estando aqui ao lado da Maria Esther, especialista. É uma honra muito grande para o CREA de Minas Gerais estar presente nesse momento de hoje. Obrigada também pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho da nossa engenharia e dos problemas que a gente enfrenta nessa área de geotécnica, né? E de ocupação e urbanismo também. Bom, acho que a gente pode começar comentando, acho que a pergunta-chave aqui do nosso episódio, né? Como crescer de forma moderada e principalmente sustentável? Bom, eu moro numa cidade que é bastante complicada, né? Que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente tem tanto ocupação desordenada em costa, com os problemas de deslizamento. A prefeitura do Rio tem um sistema de alerta, né? Tem a GeoRio, que é a nossa fundação GeoRio, que trabalha nessas áreas de encosta, mas a gente tem uma população muito grande em ocupação desordenada nessas áreas, né? Então, isso traz lixo, esgoto, aterros mal executados, todos esses problemas que acabam também afetando a parte de baixada, né? Porque esse material vai todo para a baixada, desce quando a chuva e entope todo o nosso sistema de drenagem. Então, a gente tem uma... É conectado, né? O efeito, né, é conectado. E na parte de baixada, infelizmente, a gente tem ocupações em áreas que não deveriam ser ocupadas, como polders. Polders é um termo técnico, né? É uma área de respiro, entre aspas, né? Onde a água quando você tem uma enchente, essa água vai para esse local e fica ali até acabar a enchente e você ter escoamento natural. E às vezes as pessoas ocupam essas áreas. Então você vê todo ano, na época de dezembro, janeiro, inundações nessas áreas. Então, o Rio de Janeiro tem esses problemas e a gente tem que conviver e tentar resolver, né? Não é só conviver, porque é um gasto de energia muito grande da prefeitura, do Estado, do poder público, mas também trata de pessoas, né? Vida de pessoas que estão sofrendo aí com esses problemas. E eu acho que eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu fiquei pensando na minha cidade, sabe? Da realidade, eu vejo, eu trabalhei tanto em costa quanto em baixada na minha vida profissional lá no Rio de Janeiro. Então, quando eu falo isso, eu visualizo os problemas. Assim, eu fazia vistoria, e aí eu tenho 1,5 m, né? Vamos deixar aqui bem claro, sou baixinha. E aí, às vezes, no local que eu ia, a pessoa falava assim: nossa, a água subiu até a altura da doutora. Então, assim, é uma coisa muito triste você ver isso, né, no seu dia a dia, como engenheira, né? Eu vivo, felizmente, numa área urbanizada, né? Uma ocupação, né, bem ordenada, digamos, mas eu trabalhei muito tempo em áreas assim. Então, é muito duro para o engenheiro ver, sabendo que a gente tem solução para isso. Eu vou falar um pouco não só das soluções. Eu acho que para crescimento de forma ordenada, de forma sustentável, eu acho que as nossas profissões, né, engenharia, agronomia e geociências, ela tem um papel fundamental. E os municípios, né,
uma coisa muito importante é a questão do planejamento. A gente fala muito que aconteceu, que a tragédia, que aconteceu a inundação, que o prefeito, o governador vão tomar atitudes de envolver recursos e tudo, mas eu acho que isso podia ser evitado. Evitado no seguinte sentido: se os municípios tivessem realmente alguns planos, né? A gente fala de plano diretor, plano de saneamento, então tudo isso pode ser muito antecipado com a presença da engenharia. A engenharia tem, como a doutora Esther acabou de dizer, a engenharia tem solução para tudo, né? Basta que os nossos profissionais sejam provocados no sentido de fazer um planejamento integrado, um planejamento também de socialização e de participação da comunidade, né, na questão das campanhas, na questão da ecoconstrução. Então a gente tem muito a engenharia tem muito que contribuir, mas é fundamental que os nossos governantes, os nossos legisladores tenham essa visão de que tudo que for planejado, tudo que for projetado, tudo que tiver nas boas práticas da engenharia tem que ser aplicado com antecedência, e não depois que aconteceu a inundação, o caso que a gente vê aí, que aconteceu lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, poderia ter sido muito evitado, né, se a questão das manutenções, a questão da prevenção tivesse sido observada. Presidente, e você acompanha de perto a execução dessas obras, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as maiores dificuldades enfrentadas na hora de fazer esses grandes projetos de obras de infraestrutura em cidades que não foram devidamente planejadas. Vou falar aqui, né, da minha Minas Gerais. Nós somos 853 municípios. Então a gente tem desde os grandes municípios, né, de Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora, mas temos também municípios aí com 1.000 e poucos, 1.000, 2.000 habitantes. Então a dificuldade ela está sim na nossa área. Na hora que não adianta a emenda parlamentar chegar lá para o prefeito, né, para fazer uma ponte, para fazer um viaduto, ou que seja a obra, se não existir um planejamento. Eu volto a falar que planejamento, projeto, estudo é fundamental para a boa prática da engenharia e sucesso naquele empreendimento. Então, o grande segredo está, sim, no planejamento e também na fiscalização ambiental. A fiscalização ela está integrada, não é uma fiscalização que fala não. Ela tem que dar solução. Você não, como o CREA Minas, né, os CREAs do Brasil inteiro, a gente fiscaliza para defender a sociedade, para garantir que tenha, à frente de todo empreendimento, um profissional habilitado. Mas esse profissional habilitado não é só ter lá o diploma e ter lá o registro. Ele tem que ter também o conhecimento técnico e aquilo tem que ser feito de forma bem integrada, com a necessidade da população. Não adianta comprar um projeto que deu certo lá na Europa e trazer para o Brasil, porque aqui a realidade é diferente. Então a gente tem que ter essa visão de como aquilo vai funcionar na prática, se está adequado ou não àquele município, aquela região. E por falar em fiscalização ambiental, você fala muito nos seus estudos sobre o impacto da ocupação nos solos moles e encostas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como essas áreas, quando ocupadas, como que elas desequilibram, né, o meio ambiente. Bom, eu tenho muita experiência na área de geotecnia de solos moles, que são as turfas, esse material que a pessoa entra para pescar caranguejo, vamos dizer assim, né, para um termo prático assim. E esses solos, quando a gente ocupa essas áreas de forma ordenada, a construção é muito cara. Ela, para ser realizada, ser executada de forma correta, para a obra depois não dar problema, não ter trinca, não aparecer trinca, rachadura e tal, é muito caro. Então, o que acontece é que muitas das vezes essas áreas elas não são ocupadas de forma ordenada pelo fato de ser muito caro a construção nessas áreas. Então você vê a ocupação desordenada chegando nessas áreas justamente porque elas estão lá sem ninguém ocupar. E aí essas populações elas constroem de qualquer forma, né? E sempre a gente vê problema de prédio caindo, como na Musema, há poucos anos atrás, e eventualmente enchentes também, né? Porque esses locais, quando você carrega, porque você está construindo uma casa e está colocando peso em cima desse solo,
esse solo vai descer, né, vai recalcar, vai sofrer recalque, e a casa fica a um nível inferior ao nível da água local, né, de enchente. Então é muito comum você ver enchentes e esse convívio é muito difícil, porque de um lado, para você construir nesses solos, você tem, de forma ordenada, gastar muito dinheiro. Então, eventualmente, se você tiver uma construção ali, ela vai ser um prédio de alto luxo, e do lado você vai ter favela, né, as comunidades com um nível assim de cuidado muito pequeno com relação às construções, né? É muito difícil, realmente. Presidente, agora trazendo um pouquinho para a área, para a parte prática do engenheiro civil, né? Qual a responsabilidade desses profissionais, você que acompanha de perto todos eles, em procurar soluções de crescimento urbano, desenvolvimento urbano, mas sem deixar, né, de lado a preservação ambiental, que a gente sabe que é uma demanda cada vez mais real no nosso país, que vai exigir dos engenheiros, já exige, vai exigir ainda mais nos próximos anos, né? Os engenheiros eles têm total consciência das questões ambientais. Eu desconheço assim um profissional da engenharia. A nossa academia hoje ela é muito pautada nas grades curriculares para explicar perfeitamente para o engenheiro onde está o limite, né? Vamos pensar assim, o limite da sua atuação. Compete mesmo aos nossos gestores serem fortes e firmes na questão dessas áreas de ocupação desordenada, na questão de dar dignidade também àquelas regiões onde a ocupação já existe. Então a gente tem um grande programa nacional aí de REURB, né, de regularização fundiária, que eu acho que compete também que os nossos governantes eles tenham esse olhar e trazer essa dignidade àquelas comunidades ali que existe para eles terem condição de saneamento, condições da infraestrutura básica. E como a professora acabou de dizer, essas áreas que estão sendo desocupadas de forma desordenada, a gente tem que trazer a engenharia, os governantes têm que trazer a engenharia e dar uma solução para aquilo. E a solução o que é? É realocar esse pessoal. Não tem como a gente, a todo ano, conviver com os mesmos problemas. Então, entra ano, sai ano, vem a enchente, vem a chuva, e o gestor está ali. Passa ano, entra ano, ele está ali cuidando da mesma coisa de forma cíclica. Então a gente tem que ter o olhar da engenharia para dar solução. É realocar, tirar daquela região, aquele solo, aquela região ali que é o espaço da natureza que o rio vai ocupar, ele vai ocupar sempre. Não tem como a gente falar assim, a partir de hoje o rio não vai mais subir ali, a enchente não vai chegar. É tirar esse pessoal de lá, tirar essas famílias, criar ambientes apropriados. A gente vê aí uma série de áreas aí, vou dar um exemplo assim mínimo. Toda grande capital do Brasil tem prédios e mais prédios do governo federal, do governo estadual abandonados, que podem muito bem ser realocados, reutilizados, de forma a atender moradias, né? E outras áreas também que existem por toda a região. Então a grande solução mesmo é a engenharia ser convocada, ser chamada a fazer um grande planejamento, grandes projetos para acabar com essas regiões que a gente sabe que não tem solução. Agora o setor já evoluiu muito nessa mentalidade, né? Eu queria perguntar para vocês quais as soluções mais promissoras aí, né, de expansão urbana com a preservação ambiental que vocês têm estudado, que vocês têm visto. Eu trabalho num curso de engenharia de transportes, né? Lá no IME a gente tem um mestrado em engenharia de transportes e eu participo de várias discussões. Embora eu seja geotécnica, né, o pessoal de planejamento e operação de transportes está sempre conversando sobre as soluções e tal. A dificuldade, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que é um exemplo mais próximo da minha experiência. O cidadão prefere morar, eventualmente, num local não urbanizado, numa favela, numa área de encosta, com perigo, do que morar longe, porque ele vai levar 2 horas para ir para o trabalho e ainda vai pagar muito caro para chegar no trabalho. Então, se você desaloja essa pessoa, outro vai ficar. Se você não conseguir manter fiscalização e tal, a área vai ser ocupada de novo. Então, a ideia, eu acho que teria que ter um planejamento, como o colega falou, de você ter habitações planejadas, mas transporte adequado também, com preço
adequado para essas pessoas, porque até para conseguir emprego, se o transporte é muito caro, o empregador não vai querer empregar essa pessoa, né? Porque ele vai ter que pagar o transporte dessa pessoa. Então, existe essa conjunção de coisas. Ou seja, é uma situação muito mais ampla, é né? muito mais ampla. Quer dizer, você retira, mas você tem que dar moradia e tem que dar condições de transportes adequado. Tem que ser para uma região, talvez, que tenha empregos também. Não adianta você transportar a pessoa para uma área que não tem nada. Né? A gente vê hoje na China, por exemplo, cidades que estão vazias. Quer dizer, o extremo do absurdo, né? Então, não adianta só isso. Com relação a soluções, que é uma outra questão, né, de soluções para minimizar o impacto da cidade no meio ambiente, tem muita coisa, né? Tem telhado verde, coleta de água de chuva, pavimento permeável, a gente tem que permeabilizar mais a cidade, as ruas com essa camada asfáltica, né? Então, impermeabilizam e aumentam a questão das enchentes, né? A gente sabe disso, quem dimensiona sabe. E isso tem que ser feito ontem, né? Porque a gente já está no meio aí da mudança climática, está pegando a gente, né, correndo aí atrás do prejuízo. E, enfim, eu acho que a gente tem que mudar um pouco também essa forma de gerir engenharia nesse sentido. Vamos parar para pensar, será que vale a pena asfaltar essa rua? Seria melhor fazer um outro tipo de pavimento, um pavimento poroso, uma solução que, né? Então é isso que eu acho que é a hora de todo mundo parar e falar, como é que a gente pode fazer para melhorar o meu prédio, a minha cidade, a minha rua e por aí daí em diante. Eu acho que a gente, né, concordo com tudo que a professora disse e queria acrescentar que a gente tem que ter uma grande reflexão sobre a nossa infraestrutura. Nossas cidades, né, a gente, né, eu moro no interior de Minas Gerais, eu vejo lá ao meu redor, as cidades são antigas. Né? A minha cidade mesmo, que eu moro lá, né, ela tem, vou dar um exemplo assim, bem particular, ela tem um canal que foi feito em 1972. De lá para cá, a cidade já quadriplicou sua população. Então, esse canal, né, dando um exemplo assim, bem básico, né, bem prático, ele tem que ser repensado. Ele está lá já, né, há 50 anos. Então, esse canal ele tem que ser revisado, repensado. Às vezes, a gente tem que pensar não só numa reforma, tem que pensar numa reconstrução. Se a cidade está crescendo ao entorno, né, daquele centro urbano ali que tem o comércio e tudo, a gente tem que repensar nas nossas cidades do futuro. Como a professora bem disse, não adianta levar a população para um grande conjunto, para uma grande, né, uma região bonita, arborizada, mas se a gente não levar para lá a infraestrutura. Então, o pensamento nosso hoje tem que ser focado na infraestrutura. É levar para o bairro a escola, levar para o bairro a saúde, levar para o bairro o transporte, levar para o bairro o emprego. Se a gente levar a população para um determinado, tirar da área de risco e colocar num lugar bonito, bacana, mas tem que levar também a condição, né, de trabalho, a condição de lazer. Então a gente tem que ser, a nossa infraestrutura tem que ser repensada como um todo. E nisso em um todo existe a engenharia também, que a gente tem que levar a questão da segurança, a questão ambiental. Então, além de vamos pensar assim, na questão cultural, né, de colocar, né, de trazer, quebrar esse paradigma da questão cultural do morador, pensar se eu quero morar ali porque eu estou perto do emprego, eu quero morar ali porque eu estou perto do lazer. Ele tem que gostar, não, eu quero morar lá porque lá eu tenho segurança, lá eu tenho qualidade de vida, lá as coisas estão acontecendo da forma que é o meu sonho, de levar a família. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. A engenharia, né, falando aqui da engenharia, que eu amo a engenharia, então a engenharia tem, sim, esse olhar. A engenharia tem hoje, e a engenharia brasileira, eu vou falar com vocês uma coisa, é uma engenharia top, é uma engenharia observada no mundo inteiro. Nós temos engenheiros assim, com grandes soluções de grandes obras espalhadas por todo o mundo. Então, isso passa sim pela engenharia. E a engenharia vai estar sempre disposta a colaborar. Bom, pessoal, já estamos chegando ao fim desse episódio. Hoje nós falamos aqui com a Maria Esté, professora do Instituto Militar de Engenharia, e o Marcos Gervásio, presidente do CREA Minas Gerais,
Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, então, agradeço também, obrigada. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Para saber mais sobre o Vozes da Engenharia, é só nos acompanhar nas redes sociais ou no site do portal Metrópolis, metrópolis.com. Até a próxima!